Olá, muito boa noite. Eu sou o Rodrigo Martins, o Dr. Camisinha. Seja bem-vindo a mais um programa. Hoje, para mim, é um programa muito especial, né? Nós estamos falando de um tema aqui, HIV em família sem preconceito, né? Nós estamos aqui com a nossa convidada, Thaís. Thaís, boa noite. Boa noite, Dr. Camisinha. Obrigada pelo convite. Bom, gente, hoje a gente está com uma história aqui incrível, né? Para você que está chegando agora, né, quer seguir as nossas redes sociais, Dr. Camisinha, você pode procurar no YouTube, está passando aqui embaixo, né? O nosso Instagram, também você pode baixar o nosso aplicativo, nós temos mais de 10 mil downloads, tá? Tem muita novidade lá, muita coisa bacana e é informação para você e para sua família, tá bom? Bom, a gente vai falar hoje sobre HIV, né, que muita gente acha que hoje é só homossexual, né? A gente rotula as pessoas, a gente tem preconceito justamente por falta de informação. Então a Thaís está aqui hoje. E Thaís, eu queria que você contasse um pouquinho há quanto tempo você descobriu que você é portadora do vírus HIV e como que foi toda essa história aí? Bom, eu descobri faz aproximadamente 5 anos, né? Eu tive um namorado que ele veio a falecer da AIDS mesmo. E quando ele ainda estava acordado, quando a família resolveu me contar. E quando eu fiz meu exame, obviamente deu positivo, né? Porque o meu critério para tirar o preservativo foi mais o tempo de relacionamento do que... nunca passou pela minha cabeça pedir uma série de exames para ele, que acho que também não é muito romântico, né? E aí quando eu fiz meu exame deu positivo, foi um choque para mim, porque a gente acha que é algo super distante, né? E eu achava que é algo que não aconteceria assim no meu meio. Também uma grande bobagem, né? Então, foi um choque, tive uma fase de aceitação, mas até então foi isso, quando aconteceu. E você começou a ter esse relacionamento quando? Eu comecei em 2013, eu fui numa festa, e aí eu conheci ele num bar, assim, foi um relacionamento bem normal, né? Eu e ele de São Paulo, a gente ia a bares, restaurantes, fazia viagens e fisicamente ele era aparentemente saudável, né? Então, assim, eu nunca percebi nada. Antes dele ficar doente, ele teve uma pneumonia e como ele era fumante, eu achei que era só uma pneumonia, não fiz essa associação da AIDS com pneumonia, né? Apesar da gente saber que é isso, não me passou pela cabeça. E conta um pouquinho, quando você soube pela família dele que ele era portador do vírus HIV, você ficou com medo de fazer o teste? Como que foi essa sua reação? Quando a família me contou, eu já esperava, né? Porque como a gente já tinha relações sexuais sem preservativo já há aproximadamente 1 ano, quando a família me contou, eu meio que já sabia que era bem possível que eu tivesse, mesmo porque ele já estava em fase terminal, né? Então, talvez se ele tivesse com HIV em tratamento, aí seria um outro processo. Mas como ele já estava com a AIDS, com a carga viral super alta, eu já esperava que talvez era só por um milagre mesmo que eu não tivesse sido infectada. Então, eu já esperava. Quando eu fiz meu exame, como eu já estava meio que preparada, o meu choque mesmo foi quando eu soube. Quando eu fiz o exame, eu já meio que esperava. E aí, geralmente, as pessoas às vezes passam por um tempo de luto, elas ficam quietas, elas não acreditam, repetem os exames. E aí, como que foi essa relação para você? Você demorou muito para contar para os seus pais? Como que foi isso? Você foi apoiada? Como foi a recepção da sua família ao receber essa notícia? Eu acho, doutor Camisinha, que todo mundo tem um momento de luto, né? Eu acho que algumas pessoas têm um período mais breve, outras mais longo, outras nunca aceitam, então sempre se escondem, não contam para ninguém, e acho que aí vai de cada um mesmo, né? Eu tive meu momento de luto, eu acho que eu fiquei quase que 1 ano assim para eu digerir, para eu entender quando que eu tinha que começar o tratamento, como que eram todos os processos, para só assim, o meu processo foi um processo de dentro para fora, né? Quando eu me aceitei, e aí foi muito mais tranquilo para eu falar para todo mundo.
Então, quando eu estava aceita, se meu amigo não quisesse dividir um canudo comigo, isso já não me magoava tanto, porque eu já tinha me aceito. E aí, nesse processo, eu fui contando aos poucos para algumas pessoas. E não era, vou contar para o meu amigo, porque ele é meu amigo há 15 anos. Eu contava para quem eu me sentia confortável e à vontade em cada momento. Então, às vezes, tinham pessoas que eu conhecia naquele momento, eu me sentia confortável e eu contava. Eu tive muito apoio da minha irmã, que morava comigo na época. Eu tinha uma irmã mais velha que morava fora. Ela, de longe, não sabia muito como ajudar. Ela ficava, você tem que tomar 8 águas de coco que eu li na internet. Eu ficava me enchendo as paciências com isso. Porque ela de longe era só o que você encontra na internet. Sim. E meus pais, como eles são um pouco mais antigos, eu contei de uma outra forma, né? Talvez para você que é médico recebe de uma maneira, meus amigos receberam de outra maneira. Meus pais, eu contei um pouco mais light, assim, né? Para eles entenderem como era hoje, porque a visão deles é uma visão muito antiga de que era uma sentença de morte. Então, é mais quase que explicativo, didático. E cada vez que eu ia visitar meus pais, eu mostrava como que era, que o meu comprimido não me dava nenhum efeito colateral. E aí, aos poucos, eles foram entendendo. Você me falou algo aqui que me chamou muita atenção, né? Bom, para você que está assistindo, o HIV ele é transmitido pelo sangue, esperma, secreção vaginal e o leite materno, ok? A pessoa tem que ter o vírus HIV, alta carga viral e não estar em tratamento, tudo bem? Quais são as vias de maior transmissão? Principalmente nas relações homossexuais, é a via anal, tudo bem? Na hétero, é a via vaginal. Então, a gente, quando conhece alguém, a gente hoje, principalmente, Thaís, eu falo muito pelos jovens, né? Os jovens, eles querem ter relação sexual e para eles, quanto mais parceiro, melhor. E aí perde-se a qualidade, né, da relação. Então vira quantidade e não qualidade. E como você falou, você conheceu ele num bar e a gente não consegue olhar para a pessoa e falar, você tem HIV, você não tem. Hoje não dá para você saber, porque os medicamentos são muito seguros, né? Se a pessoa tomar direitinho, ela se cuidar, ela vai ter uma vida normal. Então, você estava me falando do preconceito, né? Às vezes a pessoa ela não quer dividir um canudo. Você já chegou a viver essa situação assim, de constrangimento? Você percebeu que uma pessoa agiu diferente com você? Já percebi, sim. Como eu fui contando aos poucos para alguns amigos meus, eu já tive, numa festa, eu vi que alguém não quis dividir o copo comigo, mas não me magoou, sinceramente. Eu fiquei mais chateada por, nos dias de hoje, um amigo meu que é estudado, que tem acesso à informação, ter aquele tipo de atitude, do que por mim mesma. Sinceramente, eu já tive também relacionamentos que a pessoa foi embora, que também dá para entender, porque não é todo mundo que está preparado, talvez não queira que os amigos saibam, que a família saiba, mas acho que dá para ir levando. Assim. Eu acredito que hoje uma relação ela tem que ter a verdade, né? É olho no olho, e geralmente eu falo muito com o homem, né? Ele é muito machista, mas também por muita falta de preconceito. Então, conhecer uma pessoa nova, a pessoa falou que tem, ela geralmente vai inventar uma desculpa e querer pular fora do relacionamento, né? Sim, não, é inevitável. No meu caso foi meio que assim, a pessoa sumiu do mapa, eu sabia que era por isso, mas depois vieram outras pessoas que entenderam essa condição, que eu não era o vírus, né? Eu ainda era uma pessoa que tinha uma nova condição, mas era eu ainda. E, Thaís, depois que você soube do diagnóstico, né, você foi procurar ajuda onde? Então, eu acho que cada pessoa tem também um perfil que se encaixa mais, viu, doutor Camisinha? Eu procurei grupos de ajuda, mas para mim, pessoalmente para mim, não ajudou muito. Eu sei que tem muitas pessoas que se apoiam em alguns lugares, mas as vezes que eu frequentei, tinham muitos usuários de drogas, tinham profissionais do sexo, e como eu não me encaixei ali, eu achei que não era muito o perfil assim. Eu falei, e as pessoas que são mais parecidas com o meu perfil hoje? Então eu não me senti muito confortável em grupos de ajuda. Então eu fui mais para uma parte mais espiritual, com o apoio dos meus amigos, da minha família. Esse foi meu modo de gerir mesmo. Eu gosto de perguntar e insisto nisso porque é a sua experiência, né? Cada um vai viver de uma maneira e é geralmente assim, você foi num grupo e as pessoas às vezes acham que, poxa, lá tinha muitas pessoas viciadas em drogas ou tinha garotas de programa e aquilo não era a sua realidade do seu dia a dia, né? Então é algo que você se sentiu meio fora
daquele ambiente, né? Sim, não foi, não pelas pessoas, lógico, Sim. era porque você tenta se encaixar em algum grupo, né? Eu queria, por exemplo, se fosse muitas pessoas jovens e gays, também não ia me encaixar, porque eu tinha 30 anos na época, eu era hétero, queria ser mãe, então assim, esse meu perfil eu não conseguia encontrar, então tive dificuldade de encontrar pessoas na internet, então eu falei, nossa, as pessoas realmente se escondem, né? E essa sua vontade de ser mãe, quando você soube disso, assim, foi um choque? Você já tinha as informações que você poderia ter um filho saudável? Ou você... eu estou perguntando isso, é legal você saber, porque tem muitas mulheres que às vezes estão descobrindo agora que tem o vírus HIV, né? E tem muita gente que fala assim, ai doutor, peguei, vou morrer, vou poder ter filho, vou poder conhecer alguém. Você teve esse medo também? Sim, eu tive. De primeiro impacto, quando eu peguei o resultado, eu achei que nunca mais ia me relacionar, porque eu também estava naquele grupo de que não tinha muita informação e que também tinha um pouco de preconceito, porque a gente não. Justamente a falta de conhecimento, né? Mas passado um tempo, depois eu conheci uma pessoa e. Junto com o obstetra e com o infectologista, a gente viu que era possível e super possível, né? Hoje eu tenho 2 bebês, os 2 são negativos, meu marido não tem o vírus. Então, assim, a gente vive uma relação soro diferente, quando um é positivo e o outro é negativo. E é bem possível mesmo. E as pessoas, é impressionante hoje em dia, como é aberto o diagnóstico para todo mundo, eu acho que não tem mais preconceito, pelo menos acho que até como eu levo, mas tem mais dúvidas do que preconceito. Então todo mundo me pergunta, nossa, mas como você tem 2 bebês, você gerou, né, 2 crianças, e as crianças não têm, você tendo, como você transa com seu marido e nunca passou para ele? Então são coisas assim que as pessoas não sabem realmente, é muito distante. Acho que você só se interessa por isso quando você está mais próximo, está vivendo mesmo. É verdade. E geralmente, Thaís, como que foi eu queria que você falasse um pouquinho, quando que você conheceu o seu atual marido, né? E me fala o nome dele, por favor. Rodrigo também. Rodrigo? Bom, para chamar Rodrigo tem que ser gente boa. Cara, parabéns, tá? São poucos homens com H que assume, né, uma relação, ama, né, tem filhos, protege a família, então parabéns, né? Você para mim é um exemplo, não te conheço, mas a sua hombridade mostra que hoje é possível ser feliz, independente da situação da pessoa, né? Não, e foi super bonito, né? O Rodrigo, ele é realmente muito querido. E aí ele, numa relação, eu já me tratava, eu já estava indetectável, né? Que eu não transmito o vírus. Mas numa relação, o preservativo estourou e eu fiquei super nervosa. Ele falou, calma, Thaís, eu não tenho nada. Eu falei, mas eu tenho. E aí eu contei toda a história para ele. E ele falou, que tipo de homem eu seria se eu não estivesse do seu lado quando você mais precisasse de mim? Eu não vou embora. E ficou, aí eu casei, né? Legal. Bom, gente, nós vamos para um break agora e voltamos, tá? Olá, estamos de volta para o segundo bloco, né? Hoje nós estamos falando do HIV em Família Sem Preconceitos com a Thaís, uma história incrível. Para você que está chegando agora, você pode acompanhar, né, o projeto do Dr. Camisinha pelas nossas redes sociais, o YouTube, o Instagram e também baixar o nosso aplicativo. Nós estávamos falando no primeiro bloco, né, de como a Thaís conheceu o seu esposo, né? E ela estava comentando aqui que foi numa relação sexual, eles estavam tendo uma relação, a camisinha estourou. E aí, Thaís, vamos continuar. O que ele comentou com você? Então, e aí ele ficou bem assustado e eu também, né? Porque ele ainda não sabia, eu estava me preparando para contar uma conversa super séria, eu estava super apaixonada por ele, era uma conversa que eu tinha que sentar, eu estava me preparando para aquela conversa. Até então, eu só protegia ele, a gente se protegia com preservativo e realmente eu não estava preparada para estourar o preservativo naquele momento. Ele ficou super nervoso, eu fiquei nervosa, né? Eu fiquei bem nervosa e ele falou, calma, Thaís, eu não tenho nada. E eu falei, mas eu tenho.
E aí a gente conversou, contei a história inteira, chorei, aquela coisa toda, e ele entendeu, né? Você sabe que um profissional, né, um empresário nos Estados Unidos, ele teve uma relação sexual anal com uma garota de programa e a camisinha estourou. E nos Estados Unidos, se a pessoa tem o vírus HIV e ela não comenta, e se ela transmite, ela pode responder judicialmente, né? E lá a moça ligou para ele no dia seguinte e falou: eu tenho o vírus HIV, porque a camisinha tinha estourado na relação. E ele ficou desesperado. E ele foi na internet, achou o canal Dr. Camisinha e me mandou um e-mail. E eu passei a informação para ele que ele teria 72 horas para tomar a PEP, né? E diferente do Brasil, lá o medicamento é pago. E ele pagou $3.000 na PEP. Né? Então ele me agradece, falou: doutor, você salvou minha vida. Eu falo: não, eu estou aqui para cumprir a minha missão, para te dar informação. E as pessoas às vezes não têm essa informação aqui no Brasil. Mas vamos continuar um pouquinho com a sua família, porque quando você conheceu ele, aí você casou e aí decidiram ter filhos. Depois dessa reação dele, eu tive que casar, né? Sim. Não teve jeito. E aí a gente resolveu, eu sempre quis ser mãe, ele queria ser pai. E aí a gente foi procurar um obstetra, um infectologista. Eu fui fazer alguns exames para ver como seria a gravidez, porque eu tinha que trocar o meu remédio, que tinha um composto que prejudicava a formação do bebê. Tem uma série de cuidados, né? Desde preferencialmente o parto cesárea, mas pode ser normal também, mas Sim. preferencialmente o não amamentar. Então tem alguns protocolos aí que eu tinha que seguir. E aí, antes de eu terminar os exames, eu descobri que eu já estava grávida, né? Porque como eu estava indetectável, a gente Sim. foi até uma infectologista e a gente decidiu, não é o mais correto, né? Os médicos indicam que no caso de um positivo e outro negativo, ele tome a PrEP. Sim. Mas eu estando indetectável, que também o indetectável é igual ao intransmissível, e a gente sendo casado e tudo mais, a gente decidiu, nós como casal, não usar preservativo. Então eu engravidei pelos meios normais e relativamente foi uma gravidez normal, assim. Eu tive que ter mais acompanhamento, um pouco mais de perto, mas foi uma gravidez normal. E você tem 2 filhos hoje? Tenho um 2. casal? Um casal. Quantos anos? O João tem 2 e a Olivia tem 1. Nossa, gente, isso daqui é gratificante, né? Principalmente para você que está assistindo a informação, a gente tem que acabar com o preconceito, né? Existem pessoas que acham que um aperto de mão transmite o vírus HIV, né? Às vezes a pessoa acha, tomar no mesmo copo. Eu tenho pessoas na minha família que têm o vírus HIV e numa roda de bar, tomando cerveja, a pessoa descobre, ela não quer compartilhar e ela fica com medo. E geralmente as pessoas vêm me perguntar isso também. E Thaís, depois de toda essa história linda, por que você decidiu assumir publicamente? Porque acho que quando eu descobri, eu fui contando para todo mundo e eu vi que as pessoas não tinham informação, ou quando numa roda de amigos alguém fazia alguma brincadeira com algum amigo mais magro, você tá com AIDS, tá magro? Eu me senti muito omissa aquilo, eu não podia participar daquilo e ficar quieta sabendo, eu estava vivendo aquilo, sabia que não era assim, então eu me senti um pouco incomodada, né? E aí foi uma coisa mais minha. E a história... Eu, pessoalmente, acho uma história super de amor, quase de novela, assim. E eu falei, gente, eu preciso contar essa história para as pessoas entenderem que é possível, que tem pessoas que aceitam, que o amor ainda vence, que eu podia ser mãe, que que a gente precisa aprender a lidar com as adversidades da vida. Então, tinha várias coisas que a história abordava e, como eu já escrevi alguns textos, chegou um certo momento da história que eu só juntei tudo e virou o livro mesmo. Eu decidi contar porque... Na época que eu descobri, como eu tive muita dificuldade de achar algo que me apoiasse, eu pensei que o livro pudesse ser o apoio para alguém. Então eu pensei, se o livro for para alguém o que eu não tive, então já me valeu. E aí do ano que você descobriu foi em 2014 mesmo e você já começou a fazer o tratamento com os antirretrovirais? Eu comecei com meu ex-namorado em 2013, ele morreu em 2014 e eu comecei o tratamento, no final de 2014 eu comecei o tratamento em 2015. E sentiu algum efeito colateral? Você já mudou de medicamento? Eu comecei com 3 em 1, não tive nenhum efeito colateral, só um pouquinho de sono e aí eu tomo à noite. E agora tem um novo medicamento que é o 2 em 1, que tem menos efeitos colaterais ainda. E eu já estou com ele também nessa mudança, nunca senti nada. Eu costumo falar que o Brasil... ele é modelo, né, mundial no tratamento de HIV, só que investimos muito pouco em prevenção. Posso dizer que praticamente nada, né?
apesar da população brasileira ser em torno de 210 milhões de pessoas, a nossa taxa de novos infectados gira em torno de 40 mil. Só que a gente está falando que isso é um estádio de futebol, né, cheio. E eu gosto de falar, quem salva uma vida, salva o mundo. Então, eu fico super triste quando vejo um jovem de 15 anos descobrir que é portador do vírus HIV. E eu tenho um colega meu, que eu conversei com ele umas 3 semanas atrás, que ele estava numa UTI e depois ele conseguiu recuperar, foi para um quarto, mas ele falou que ele estava nesse quarto, ele estava escutando várias histórias de mães, meninas, jovens, adolescentes com HIV. E aí ele falou, Rodrigo, eu estava lá naquela cama escutando aquelas histórias, eu lembrava do seu projeto. Então a gente fala, pô, uma menina de 12, 13, 15 anos engravidar e ainda ter o vírus HIV, né, sem uma estrutura familiar, que hoje geralmente as famílias estão crescendo desestruturadas, isso também pesa, né? E eu queria que você falasse um pouquinho da importância de tomar o medicamento corretamente. Porque às vezes as pessoas, elas tomam e tá se sentindo bem para. Fala um pouquinho disso. Então, assim, eu até demorei um pouquinho para começar a medicação, porque eu não queria começar porque eu tinha muito medo dos efeitos colaterais, principalmente da lipodistrofia, que é uma alteração da gordura no corpo, e eu, como mulher super vaidosa, eu tinha muito medo dessa parte visual, né? E aí eu entendi com o meu médico que uma vez que eu começasse, eu tinha que ir até o final. Então, antes de eu começar, e foi muito legal da parte dele, ele ter essa preocupação que ele falava, se ela começar agora, ela vai largar. Então, é melhor eu trabalhar isso para ela começar bem e seguir, e foi o que aconteceu, né? Eu acho assim, quando as pessoas ou tomam errado, ou quando tá bem, para de tomar, o vírus cria uma resistência e aí você morre mesmo, gente, porque assim, aí você não tem mais o tratamento bonitinho, você não se torna mais indetectável, você coloca o outro em risco, você se coloca em risco, então é super importante, e às vezes eu acho até engraçado, eu recebi uma mensagem esses dias de uma psicóloga que ela falou que uma paciente dela que tinha menos condição social, porque uma das premissas do comprimido é tome com o estômago vazio, não tome com o estômago vazio porque ele dá um pouco de dor de estômago. E a psicóloga falou assim, só que a menina não tem o que comer. E aí eu ficava pensando nisso, eu falava, gente, pra gente é tão comum, né? Você fala assim, coma alguma coisinha antes de tomar o comprimido, mas tem gente que não tem nem esse tipo de acesso, né? Mas tirando esses casos, é só tomar, né? Não tem erro, né? Você tomar todo dia, é você criar esse ritual na sua vida. As coisas são muito distantes da nossa realidade, Muito né? demais. Às vezes a gente tem uma classe média, que a gente tem 3, 4 refeições por dia, tem onde dormir, tomar um banho quentinho, e aí quando você depara com uma situação de uma pessoa falar, mas como que eu vou tomar o medicamento se eu não tenho nem o que comer? Porque é alguma necessidade básica, né? Você pensa, isso é totalmente irreal e não é, né? Sim, é a situação do nosso país. Você está falando para nós aqui que sua vida é sentimental, sua família, seus filhos. Era a última pergunta aqui, mas eu quero que você também fale disso, né? Hoje a soroconversão, né? Casais com sorologias diferentes, não existe esse preconceito. Se a pessoa ela está indetectável, ela é intransmissível. Então, é importante você falar isso. E hoje a sua vida sexual é totalmente aberta, vocês têm relação normal, com confiança um no outro. Com confiança, mas e aí a importância da adesão do tratamento, né? Porque se eu tomar errado, eu prejudico o Rodrigo, entendeu? Sim. Então, assim, não sou só eu, né? Mas sim, eu tenho 2 bebês e 2 cachorros, então não é tão ativa a minha vida sexual, mas quando existe, ela é sem preservativo, super na confiança. E o Rodrigo faz todos os exames e faz 4 anos que a gente está junto e nunca aconteceu nada, porque enquanto eu estiver indetectável é super seguro mesmo. Legal, Thaís. Bom, eu estou com o seu livro aqui, né? 5 anos comigo. Quando a vida quiser contar uma história, é melhor você parar para ouvir, né? Obrigado pelo presente. Imagina. Eu vou ler com muito carinho. E fala para nós rapidinho do livro, um pouco da história, resume aqui para nós. Divulga suas redes sociais aqui para o pessoal te seguir, conhecer. Gente, quem tem pergunta, principalmente para a mulher, tá? Que descobriu agora recente, tá aqui a Thaís para te ajudar. Quando a gente tem um problema, a gente se coloca como vítima. E ela está aqui escrevendo a história dela e dando exemplo para vocês.
Então, o livro, ele conta ano a ano, né, como foi sair de um momento que a gente acha que é sem perspectiva nenhuma, por cada fase de aceitação e tudo mais, para o final, que é uma vida plena e feliz e super normal. E aí ele conta ano a ano mesmo como foi sair desse pedacinho pro outro lado, e com todas as dúvidas, com todos tudo que eu passei aí, né, todos os receios e tudo mais. Minhas redes sociais, tem o site do livro que é www.5anoscomigo, 5numero.com, e tanto meu Instagram, o YouTube e tudo mais é Thaís Renovato, Thaís com H, Renovato com 2 T's, e aí só me encontrar lá. E o pessoal geralmente chama para palestra? Você já deu alguma palestra? Como é que foi? Sim, dei algumas, dei uma grande recente, com Maurício de Souza, cartunista, com bastante gente. Aí cada palestra tem um tema, né? Essa era sobre superação, às vezes o tema é mais maternidade, às vezes é mais prevenção, mas a história consegue se encaixar aí em vários perfis, né? Thaís, que prazer te conhecer, né? Muito obrigado, eu acho que a sua história é linda. Me faz crescer como ser humano também, tá? Que você continue transformando vidas aí, eu te agradeço muito. E, gente, obrigado pela sua audiência, tá? Para mim foi um prazer, tenha uma ótima noite e até o próximo programa, se Deus quiser. Muito legal, viu? Top demais.